Nós estamos conversando, nosso Roda de Conversa. Este programa é feito pelo Sindiúti, sempre com o apoio da Cult Minas, do Jornal Brasil de Fato. E nessa semana nós estamos recebendo duas pessoinhas muito especiais. Uma já é figurinha carimbada, repetida, que é a nossa querida Marcele Amador. Bom dia, gente! Voltei! Ela sempre fala isso. Agora pronto, agora é amor pra sempre. Voltou para ficar, né? Sim. Então tá joia. Marcele Amador é nossa diretora estadual, gente, do Sindiúti, também é coordenadora do Departamento de Comunicação, professora da rede estadual. E temos aqui também, estreando no Roda de Conversa, a Fran Glanglan. Mulher trans, artista LGBT, QIAPN+. Daqui pra frente, ela já me orientou que a gente pode dizer LGBT+, que vocês vão entender. Nós estamos na rádio e aí, dessa forma, nós vamos contemplar todas e todos. E ela também é fundadora. Todos. Hein? Todas e todos. Exato. Marcela também me ajuda. E nós vamos falar, então, com a Fran, que também é fundadora da Festa Drag Eleganza. Olha só o nome já diz tudo, né? Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, falando, representando, e a gente vai conversar e vamos lá. E vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber, Fran, conversando um pouquinho com você mais cedo, você me dizia que é filha de professora e que é publicitária. Me fala mais um pouco de você. Isso, então vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma mulher trans, nasci no meio da educação, né? Minha mãe é professora, foi professora há 40 anos. Então, as oportunidades que tive, graças a Deus, foi por o pensamento dela que me ajudou, né? Sim. Hoje ela é uma senhorinha. Ah, fala o nome dela. Dona Lurdinha. Sim. Tá? E ela se preocupa muito comigo todos os dias, né? Ainda é meio professora até hoje, além de mãe. Sempre. Não deixa de ser, né? Eu tive oportunidades, eu pude estudar, fiz comunicação social, me formei em publicidade e propaganda. Depois também fiz especialização em figurino pela UFMG. Já fiz cursos de teatro, curso de música. Já tive a oportunidade de cantar no Coral Lírico de Minas Gerais. Que lindo! No Palácio das Artes. Que show! Ô, Fran, e falar em figurino, olha o figurino dela. Ela é sempre chique, amor. Você não tá entendendo. Ela arrasou. A gente escolhe o look, né, pra arrasar. Tá certo. Mesmo o pessoal da rádio que não está vendo aqui, tá muito frio, então a gente tá de casaquinho, né? Isso. Mas quem tá vendo pelo YouTube tá vendo o look. Nossa, espetaculoso. Espetacular. Ô, Marcele, nós vamos conversar com a Fran. Você sabe que Eu posso contar como é que eu conheci a Fran? Pode contar. Vamos começar por aí, então. Então, gente, vamos entender o motivo desta agenda hoje, né? A Fran vai falar um pouquinho do motivo de estarmos aqui hoje, dia 26 de junho. Isso. Nós estamos no mês de junho, o mês do orgulho. LGBTQIAPN+. Nós vamos falar LGBTQI+, né? Porque a gente está tentando abranger a todos, né? Então é muito importante, Vera, a Fran tá aqui com a gente hoje, pra gente estar sempre pautando na nossa sociedade. A gente quer uma sociedade do amor. A gente quer uma sociedade melhor. Do respeito. Exatamente. E essa sociedade melhor, ela vai perpassar pela educação. Né? Sim. E aí, nesses espaços em que a gente constrói a política também. É no espaço das políticas públicas, é no espaço do debate, é no espaço da construção. E aí, gente, a gente é de luta. Sabe, eu sempre falo essa frase, Fran, que a gente é de muita luta, né? A gente até fica muito exausto. Sim. Todo dia é uma desagradável surpresa vindo do governo de Minas Gerais, o Romeu Zema. A gente está sempre muito exausto de pautar todas essas tentativas de obstruir os nossos direitos, de tentar impedir as nossas conquistas. Só que a gente é de muito amor também. E a gente é de festa. E eu conheci essa moça bonita na maior festa que tem em Belo Horizonte, que é o Carnaval. Foi o Carnaval. Carnaval. Que lindo. A gente montou uma parceria, Vera, a CUT, o Sindiúti, para auxiliar os blocos pequenos. Sim, eu lembro disso. Atenção pro que eu vou dizer. Blocos pequenos. E aí, conheci… Foi amor à primeira vista. Acho que a Fran não sabe tem, isso. inclusive, o carro de som, Exatamente. A gente sabe que é muito oneroso para esses blocos.
Os desfiles dos blocos são maravilhosos, mas nem todo bloco tem condição de sustentar essa festa, esse evento. E aí, a gente fez essa parceria, a gente fez uma reunião lá na CUT Minas. Eu estava ajudando na coordenação. E quando essa moça estava sentada lá na frente, quando ela foi falar da ideia do bloco, na hora eu cochichei para um dos meus amigos assim, eu preciso ir nesse bloco. Só digo isso. E aí, foi amor à primeira vista. Acho que a Fran não sabe disso, mas foi. E aí, Fran, já tô fazendo a minha declaração de amor a você. E aí, ok, deixa eu contar o detalhe do dia, sabe? A gente saiu de um bloco e foi pro bloco do Elegância na Sapucaí. Eu disse que o bloco era pequeno, não foi? Mas nós fomos surpreendidos. Foi. Eu não sei fazer o número, Fran, mas quantas pessoas? Assim, então eu também vou falar um pouquinho. Daqui a pouco eu falo esse número. Sim. Que a gente estima, né? Mas foi assim, a gente pediu ajuda, né, ao sindicato. Porque a gente não tem condição mesmo de botar o bloco na rua, que é um bloco, é uma estrutura cara e tal. E eu, como uma mulher trans, sendo a primeira mulher trans do Brasil a ter o seu próprio bloco de carnaval. Isso é um orgulho que eu tenho, porque eu sou a primeira a ter o meu próprio bloco. Porque trans convidadas tem em muitos lugares. Mas você mesma, com as suas próprias mãos, é a ajuda das pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, conseguir colocar um bloco de carnaval na rua. Que a gente tinha uma estimativa de público de 4 mil a 10 mil pessoas. E a gente teve, em média, 30 mil pessoas junto com a gente no bloco. Então, assim, fomos surpreendidos com um número gigante. Nossa. O bloco não conseguia se movimentar Direito. Não. Chegou uma hora que teve que parar mesmo, teve que ficar parado, porque a Belotur pediu pra parar, porque não dava mais pra andar de tanta gente que tinha. Ô, Fran, e me fala uma coisa, porque quando isso acontece, a gente sabe que tem todo um planejamento antes, tem uma movimentação, mas tem o quê e o porquê. Então, por que vocês arrastaram tantas pessoas? A Marcele falou aí que a gente é do amor. Você acha que esse chamamento, o que você diria que fez com que o bloco explodisse? O amor mesmo. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação. A Elegância é um palco de oportunidades. Então, a ideia da Elegância é trazer o artista que não tem o palco para o nosso palco. Então, para ele mostrar o trabalho dele. Qualquer artista drag, trans, que queira se mostrar, a Elegância abre esse espaço. Que legal. O palco da Elegância é isso. Essa é a ideia da nossa festa. Então, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem bem. E por isso foi o sucesso. E a música, e a gente faz com muito amor, sabe? Eu me emocionava inúmeras vezes com a alegria das pessoas. O maior cuidado que eu tinha de ficar olhando para ver se está acontecendo alguma coisa com as pessoas. Eu fiz uma cobrança da polícia que eles me prometeram na reunião, que estariam lá nos protegendo. Chegou um certo dado que eu não via eles, em um certo momento. Eu cobrei no microfone, eu quero vocês aqui. Cadê vocês protegendo o meu povo? Sim. Vocês me prometeram isso. Aí eles apareceram, eu vi, eu falei, não, agora tudo bem. Estamos protegidos. Muito obrigada. E eu acho que, assim, eu acrescentaria alegria, né? Alegria, ela, quando ela chega, bate na gente, empolga, ela arrasta mesmo, né? Faz com alegria, sabe? Sim. Faz com amor e alegria mesmo. Isso é muito Foi bom. histórico, sabe? Assim, porque eu gosto de pautar sempre aqui na rádio, que eu sou professora, eu estou na direção do sindicato, né, no departamento de comunicação, mas eu sou professora de história. E aí, aquele momento foi histórico. A gente não viu a polícia em alguns momentos, que depois apareceu, mas a gente não viu uma confusão. E graças Olha que a ótimo. Você olhava pra rua Sapucaí, não tinha lugar, Vera. A gente olhava pra trás, a gente olhava pra frente, olhava pra rua subindo de tanta gente. A gente teve que pedir ajuda no final pra retirar o caminhão, pra vir de ré, porque não tinha como a gente sair da Sapucaí de tão cheio que tava. Exatamente. Então, assim, foi nesse momento que a gente se conheceu. Nessa construção dessa reunião… Aí, gente, tem que mandar um beijo pros outros blocos, né, Fran? Senão vai rolar um ciúmes. Vai mesmo. É porque aqui eu já declarei meu amor à Fran e o Elegância, mas eu amo os outros blocos também. Foi muito bonito, né? Foi muito surpreendente, né? Porque a gente fez na reunião uma estimativa. E surpreendeu completamente os nossos corações. Foi uma festa linda. Mas mesmo na reunião, Vera e ouvintes, a gente tinha uma preocupação de fazer com que aquilo não fosse só o momento do carnaval. Que a gente tivesse uma luta ali social para manter o carnaval como um carnaval mesmo do povo. Porque a gente vê a tentativa de privatizar, inclusive, esses espaços do povo, né?
Então, a gente criou ali, tentou criar um comitê de luta permanente do Carnaval de Belo Horizonte. A gente sabe que as disputas são grandes. E aí, numa conversa com a Fran, a gente vai falar agora, Fran? Da nossa agenda? Podemos, né? A gente já pode falar da parceria, né? Já lançar. Então, vou deixar a Fran contar pra vocês. Tem uma parceria rolando? Tem, vai rolar uma coisa aí. Olha. Novamente, eu fui recorrer à ajuda, né, do sindicato, que nos acolheu tão bem no Carnaval. E que a gente está com a próxima data prevista aqui para o dia 9 de julho, né? Então, vou contar para vocês que no dia 9 de julho acontece a parada LGBTQIAPN+, de Belo Horizonte. Então, a parada LGBT de BH acontece agora no dia 9 de julho, tá? E a Eleganza faz parte, né, do elenco da parada. Então, o elenco de artistas que vão estar no palco da parada, tá? E também a Eleganza quer colocar um trio na rua. E através da ajuda do sindicato, a gente vai pôr o trio da Eleganza na rua. Tá? Igual teve no Carnaval, a gente vai ter o trio na parada LGBT. Então, com vários artistas trans e drags. Esse dia 9? Dia 9, tá? Eu faço parte do elenco da parada desde 2017, né? A Eleganza e eu. E todo ano a gente leva um show com aproximadamente 15 artistas juntas no palco. E esse ano a gente tá mais feliz ainda, porque a gente vai ter o nosso próprio trio. Com o Cindy Uti e vou lá cobrir. Vou lá fazer cobertura. Vera, por favor. Vai, que quanto mais mídia, mais alegria, mais amor e mais educação. Isso e as pessoas conhecendo o nosso universo, elas aprendem com a gente. Porque a parada, gente, parece uma festa, mas na verdade ela é um movimento de luta. Exatamente. Tá? Pelos nossos direitos, pela igualdade. De todos nós. É um grito por me veja, me respeite. Me respeite, né? E veja que eu sou igual a você. Isso. Todas as pessoas são iguais, gente. Isso. Todo mundo é igual e todo mundo merece os mesmos direitos e ser respeitado da mesma forma. Então, todas as pessoas são iguais. Exatamente. Que ótimo. Aqui podia… Vamos dar um spoilerzinho, pode? Eu queria saber um pouquinho dos artistas que estarão lá. Vamos falar… Você lembra para você falar pra gente algumas atividades? Eu claro sei. que a gente pode esquecer alguém, né? Eu não vou citar nomes, mas eu vou falando porque eu sei mais ou menos como vai ser. Sim. O meu grupo, somos 15 mulheres trans juntas. Esse ano eu escolhi só as meninas trans pro show, porque eu completo 15 anos de carreira. Então, vamos ser 15… Isso. Fiz esse númerozinho. Vamos ter vários grupos de dança, então grupos de danças das comunidades, tá? Que dançam funk, que dançam heavy funk, break, esses tipos de dança. Então, vai ter também, são vários grupos. Cantores e cantoras LGBTs, tá? Então, que tem vozes lindas, vão lá cantar ao vivo, tá? Olha que quem sabe faz ao vivo. Várias drag queens, né? Da cena de Belo Horizonte. Então, vão estar lá também fazendo. Então, é um espetáculo diverso. Vai começar às 11 da manhã até às 4h30 da tarde. Que legal. Você acha que vai terminar 4, né? Não, 4 termina o palco, o palco, né? mas o povo E depois continua, tem né? o desfile dos trios até às 8 da noite. Então, é uma festa que começa às 11 da manhã e termina às 8 da noite, tá? Então, no palco é de 11 às 4h30 e das 4h30 às 8 são os desfiles dos 5 trios elétricos que vão ter. E já tá tudo organizadinho? Já tá tudo organizado. O Celos MG que organiza toda a parada. Que maravilha. Aí, Marcelo. Não preciso dizer que eu já tô com a roupa de ir, né, gente? Então, o look assim, prontinho. já estou lá e esperando ansiosa. Porque, como a Fran disse, gente, é um momento de festa, sim. É um momento de muita alegria, de muita cor. É o momento do arco-íris. Porque somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Totalmente diferentes. E é preciso que a gente respeite as pessoas na sua grande diversidade. Né? Isso. É isso que a gente vai pautar na rua. E a rua é o lugar de pautar isso também através da festa, da música. E como que a arte nos ensina, né? A gente não se encontrou, mas a gente estava no mesmo evento na sexta-feira, Vera, eu e Fran. Infelizmente, nós não encontramos. A gente estava no show do Gilberto Gil. E a gente ficou muito encantado com aquilo ali, né? Foi lindo, né? Como que a arte nos toca. A arte, ela nos salva. Ela nos toca, ela nos preenche. E aí, é isso que vocês vão ver no dia 9, né? É isso que a gente está propondo. E não só isso, é educação. Essa festa, ela educa. Essa festa transforma. A gente tem ouvido relatos, porque a internet trouxe também, né, Fran, a voz
para essas pessoas Sim. que sofrem tanto com essa... Porque, na verdade, eu acho que é uma ignorância tão grande de parte da população, que ainda insiste de culminar o ódio, né? Sim. Inclusive nos púlpitos das igrejas. Isso é muito sério. A gente tem que lembrar que transfobia, homofobia, todas essas fobias que estão circundando a comunidade, é crime. Olha só, Marcelo. Sim. Eu quero até trazer dados, porque agora a gente começa a entrar com a Fran nessa pauta, né? Da realidade concreta da vida da comunidade LGBTQIA+, né? Da comunidade LGBT. Da questão da educação. Você sabe que o Sindiúti, Fran, Sim. ele tem um coletivo Educação Sem LGBTfobia. É um coletivo que eu acho que já tem uns 5 anos de instalado. E ele visa justamente fazer com que a educação fique... mais antenada, né? Com a questão aí da vida e do respeito a essa comunidade. E eu tenho aqui um dado, olha que assustador, gente. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, PN+, né? E eu tenho aqui, Marcele, olha os dados do Grupo Gay da Bahia, com dados de 21, mas esses dados também não devem ser muito diferentes de agora, né? Que ocorre a cada 29 horas, né? É um dado assustador. Eu não sei se é bem isso mesmo. Um assassinato, será que é a cada 29 horas? É isso mesmo. Há mais ou menos 29, 30 horas acontece a morte de uma das pessoas da comunidade simplesmente LGBT. pelo fato da pessoa, né? Ser LGBT. Só por ser. É assustador Só isso, por né? ser, Então, acho que a gente tem que mudar. E, assim, eu acho que a vida também, né? A vida da pessoa trans vive em média, aí, segundos, há 35 anos, por aí. É muito pouco tempo de vida para... Realmente, né? É muito cruel, né? Essa realidade é muito cruel. Uma pessoa tem uma expectativa de vida, por ser trans, de 35 anos. O que você fez até os 35 anos? Você ainda não viveu nada, você ainda não fez. Você que está me ouvindo aí, você já se realizou aos 35 anos? Já pensou em morrer aos 35 anos sem poder realizar os seus sonhos? Imagina como isso é difícil, como é cruel, né? Uma pessoa pensar isso, eu estou vivendo, mas eu posso morrer a qualquer momento pela maldade do outro, pela intolerância do outro, pelo outro não me aceitar, não me respeitar, não entender a diversidade, não entender as diferenças. Então, assim, não é fácil viver no nosso país, mas a gente vive com amor, a gente luta, a gente tá aí para mostrar e tentar educar as pessoas. Eduque seu filho aí na sua casa, a respeitar a diversidade. Eu acho importantíssimo ter educação de diversidade, de gênero nas escolas. Eu acho isso importante, tá? É uma pauta bem complicada, mas eu acho importante porque a gente tem que aprender a respeitar o outro desde pequeno. Acho que a gente podia falar o contrário também. Se o Brasil é o país que mais ataca, né, o LGBT, aliás, em 2022 foram mais de 270 mortes violentas. Sim. Então, aqui tá tudo na internet, gente. Se dá um clique agora. Tem os países que cuidam, tem os países que respeitam, né? Aí a gente tem o Canadá no topo da pirâmide, que respeita Malta, Portugal, Espanha, Áustria, Dinamarca e Suécia. Então, a gente vê que tem também... A gente precisa aprender com quem faz certo, né, gente? Sim, tem que dar uma olhadinha para quem está fazendo certo. Não é não? E ver o que eles fazem. Bater palma Será pra que é possível adaptar a nossa realidade? Porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso também. Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade. O interior é muito difícil, né? Sim. A mentalidade do interior. Não só do interior. O que a gente vê, que eu estava pautando, é o seguinte. É exatamente esses espaços. Os espaços onde a gente debate educação, onde a gente debate política, onde a gente debate direitos, que tem que ser pautado essas questões também, né? Então, eu vejo que em determinadas religiões, isso é pautado de forma incorreta. Isso é pautado através do prisma e do olhar homofóbico de alguém. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? E transfóbico, lesbofóbico. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a religião, gente, o fundamento é religare com o Criador. Sim. Nós fomos criados assim. Nós somos assim, nós somos essa diversidade. Então, essa diversidade faz parte, sim, do Criador. Dizer que você tá errada
Então você está duvidando do Eu Criador. posso dar um pequeno Claro. exemplo? Sim. As folhas das árvores são todas iguais? Sim, claro, Claro que não, e foram criadas por Deus. Então nós também somos árvore, porém somos todos diferentes. Então tem que aprender a respeitar, não é? E a gente tem que falar das questões humanas Sim. que circundam a nossa vida. Então, a gente tem que estar sempre pautando isso, porque nós estamos pensando aqui hoje, o Sindiúti, a CUT, as pessoas que estão envolvidas nesse movimento, né, em defesa da comunidade, em defesa do amor. A gente quer transformar a sociedade. Então, assim, se você tem algum pensamento homofóbico, transfóbico, lesbofóbico e assim por diante, né? Outra comunidade que sofre muito é o bissexual, né? Nossa, o bi Porque ele é visto como promíscuo. Sim. Sendo que a gente se apaixona por pessoas. Com Porque certeza. a gente se apaixona por pessoas, né? A orientação sexual não tem nada com isso. Ok que tem pessoas que têm atração. E aí a gente estava conversando mais cedo, né? Como que a gente pauta a existência de alguém primeiro, antes de qualquer outra coisa, a sua sexualidade primeiro? A gente não pergunta se a pessoa qual é a história dela, qual é a vivência, quais são os sonhos, quais são os desejos para sua vida. A gente pauta a vida dela através da sexualidade. Isso é um absurdo. Que não tem nada a ver com o dia a dia. Cada um cuida do seu, né? Sim, você foi aquela frase que você falou lá. Então, quando eu conversei com a Fran, aqui, primeira palavra, eu quis saber o que ela tinha feito na vida dela. Que ela... Foi, Fran? A primeira pergunta que ela me fez, me conte um pouquinho de você. De você. Eu quero conhecer você. Então, assim que a gente deve conhecer as pessoas. Exato. Me conte sobre você. E eu fiquei tão feliz quando ela falou que fez publicidade, porque está dentro da minha área da comunicação, Sim. né? E a publicidade, gente, é o lugar das pessoas muito, muito especiais, porque das pessoas criativas, sensíveis, cheia de novidade pra gente, pro dia a dia, né? A pessoa que está nessa área da publicidade, ela tem uma criatividade fenomenal, imagine. Aí depois a Fran me diz assim, e depois eu fui fazer moda, estilo pela UFMG, eu falei assim, gente do céu, que fantástico. Então, por que não a gente começar a olhar para as pessoas com aquilo que elas têm de útil para a sociedade? E eu acho que isso não tem nada a ver com sexualidade, né, Marcele? É pertencimento também, sabe? Eu acho assim, é você pautar a pessoa através da sua sexualidade, é você excluí-la ainda mais, né? Sim. E outra coisa, a sexualidade faz parte disso, faz parte do ser. Do ser e humano. do ser, e não do seu. Não te diz respeito, né? E aí, ô Vera, é muito normal os héteros terem dúvidas com relação à comunidade. E aí ainda tem, eu sei que de forma genérica as pessoas falam, mas são muitas letras. E aí, Fran, me ajuda se eu cometer algum equívoco. Tem aqui, ó. Só vou explicar por que de muitas letras, sabe? Nós queremos colocar as pessoas em caixas. As mulheres passam por isso, as trans passam por isso, né? Os homossexuais, as lésbicas, elas são colocadas em caixas. Só que as pessoas não se encaixam. Elas não são caixas. Elas são diversas. E é por isso dessas letras. É a tentativa de abranger e de ter todos ali, né? E eu queria também, Fran, pode falar da letra, depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Das letras. Porque assim, a gente fala, né, as letrinhas, mas vamos explicar um pouquinho, bem rapidamente, né? Lésbicas, gays, vocês sabem, lésbicas são as meninas, gays são os meninos, tá? Entenderam, né? Pessoas bi são pessoas, qualquer uma, que se interessam por outras pessoas, quaisquer sejam, tá? As pessoas trans, elas são pessoas que nasceram com o sexo biológico e elas não se identificam com ele, elas se sentem parte de outro sexo, ok? Do outro. Então, elas nasceram com um, elas se sentem do outro, se olham no espelho e não se enxergam, até conseguirem se transicionar e ser a pessoa que sempre sonharam ser, ok? O que significa queer, que é o questionamento, e é uma comunidade, tá, gente? É um questionamento, meu lugar no mundo, quem eu sou, o que eu vim fazer, tá? Tem o intersexo, que são pessoas que biologicamente têm, né, sexo… Transita.
O que é o intersex? Tá. Explica de novo. Ele transita, ele também não é colocado em caixa. Não é colocado em caixa, tá? Assexuais e aromânticas são pessoas que não sentem atração sexual. Não tem, desejos, Viu? né? Poli e pansexuais são pessoas que têm um sexo diferente, né? Assim, o pan é por qualquer coisa, sente atração. E o poli são por várias pessoas. Sim. Tá? E os não binários são pessoas também que transitam entre o feminino e o masculino. E que não querem ser determinantes. Eles não querem isso. ser chamados por nenhum gênero, Entendi. nem feminino, nem masculino. Eles são… Sim, Eles e são o diversos. mais simboliza você aí que não se encaixou em nenhuma dessas, mas também se sente diferente do padrão. Sim. Exatamente. E aí, É Fran, isso. pelo que você E tá falou… tudo certo, né? Sim. E tá tudo certo, hein? E por que Pelo não? que você falou da sua mãe, né? Sim. Dona Lourdinha, é isso? Dona Lourdinha. Um abraço pra ela. Abraço, dona Lourdinha. Parece que você foi acolhida. Muito, 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 muito. Eu nunca fui abandonada, eu nunca fui abandonada. Eu vivi a vida toda ao lado da minha família, estou ao lado deles. Agora, no meu aniversário, nós fizemos uma viagem em família juntos, né? Todos juntos, então eu tô sempre junto. Minha mãe me liga todos os dias pra me ver, pra saber se tá tudo bem, e eu com ela, né? Então, assim, eu sempre tive a base da minha família muito sólida. Esse amor, esse carinho, esse respeito, muito sólido. Não foi fácil para eles, não foi fácil quando eu me entendi trans e comecei a me transformar, né? Porque os pais sonham com os filhos, com o futuro. Só que você tem que sonhar com o futuro do seu filho, mas você também tem que olhar para ele e tentar entender o que ele também sonha. O que o seu filho aí também está sonhando, também deseja, também quer para a vida dele. Porque quem vai viver a vida é ele, não é você. Sim. Tá? Então você tem que dar esse apoio, ajudar. E eu tive essa sorte imensa de ter uma grande mãe, um pai muito carinhoso que teve uma dificuldade de me aceitar, mas ele teve uma dificuldade na vida e a mão que estendeu para ajudá-lo foi a minha. E depois disso tudo mudou. Tem uma irmã incrível também que é minha melhor amiga. E é Lindo. isso. Porque a gente fala dos espaços de debate, da escola como esse processo educador, né? Mas é na família, né? É no lar. E aí a gente tem duas histórias. Tá na hora do nosso intervalo? Bel? Tá, mas pode fechar o seu Mas eu raciocínio. posso dar um spoilerzinho pra gente continuar daqui a pouco. Eu Pode, adoro sim, fazer claro. isso. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Eu aprendi que a gente faz um merchanzinho pra pessoa continuar Lá ali, fica não é? aí, grudadinho. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos, continuando essa conversa que a gente tá tendo tão bonita sobre o amor e a diversidade. Sim. Eu tenho, na volta, eu tenho a perguntinha aqui de uma ouvinte que está querendo saber da gente sobre políticas públicas de emprego, de oportunidade de trabalho para as pessoas trans. Como é que está, se a gente acompanha isso, se tem alguma dica. Eu acho que isso é muito importante, né, Marcele e Fran? Se a gente puder falar, eu sei de algumas experiências nessa área. A gente pode trazer outras se vocês tiverem, tá? Voltando para o nosso segundo tempo do Roda de Conversa, esse programa é feito com muito carinho pelo Sindiúti para você, trabalhadora e trabalhadora da educação, para toda a sociedade. Afinal de contas, a comunicação perpassa todas as áreas, não é mesmo? Temos sempre o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato. Se você quer participar conosco, nosso WhatsApp é o 31 97146 7456. Lembrando que todas as terças-feiras esse programa está na íntegra na Rádio Web Brasil de Fato às 19 horas. E no sábado a gente tem uma reprise às 9h40. Então fique ligadinho para que você possa também acompanhar. Portanto, nós estamos na rede social como um todo, então é para Minas, o Brasil e o mundo, não é mesmo? Olha, recebendo aqui na Roda de Conversa a Fran Langlan. A gente está conhecendo a Fran, que é uma artista maravilhosa, filha de professora, aquela que organiza e que coloca para gerar mesmo uma festa maravilhosa, que é o Drag Elegância, que no dia 9/7 vai acontecer em BH e todos, todas e todos estão convidados e convidadas. Venham, participem. Festa de amor, de carinho, de alegria. Parada LGBT, né? É isso. Tá aqui me corrigindo, a bonita. Não, é isso mesmo. Tá certo, tá certíssima. As pessoas… E temos aqui também a Marcele Amador, nossa querida Marcela, diretora estadual do Sindiúti, professora
Rede Estadual de Ribeirão das Neves. Ei, Ribeirão das Neves, um abraço para vocês. Marcelo, fala pra gente aí, tem uma agenda pesada essa semana, né? Sim, na verdade, é importante a gente estar aqui, sabe, na rádio, ô Fran, porque para além, eu espero que muitas pessoas estejam nos ouvindo, muitas pessoas vão talvez nos ver depois, né, no YouTube, ou no mesmo programa da rádio em outros lugares, ou também através do Brasil de Fato. A gente está pautando aqui uma agenda muito importante de luta, que é o dia 9, é um dia de festa, dia 9 de julho, da parada. Mas também é bom a gente lembrar, porque às vezes, Fran, tem uma pessoa que está ouvindo a rádio pela primeira vez, que está ouvindo o programa do Sindiúti pela primeira vez, né? O Roda de Conversa. O que está acontecendo com a educação em Minas Gerais? É muito importante a gente estar sempre falando. Nós temos um projeto de precarização que está em andamento. Terrível, né? É um projeto de precarização do ensino, um projeto de precarização da vida dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas Gerais, um projeto de precarização da saúde através do IPSENG. E isso tudo tem uma justificativa. E é muito triste saber que a gente está imersa nesse governo que quer precarizar para vender. A precarização tem como objetivo a privatização, a venda. Sim. O que está em jogo, Fran, é o recurso do Fundeb, né? E aí eu gosto sempre de lembrar que a gente está passando... a gente veio conversando, sabe, Vera? Sim. Da importância que foi a gente ter derrotado o fascismo nas urnas. Mas o fascismo está aí ainda, e é inclusive por isso que Fran está aqui hoje, porque a gente tem que combater o ódio com amor. Mas a gente está... O governo federal, ele ainda está em disputa, mesmo que a gente tenha vencido a eleição. Principalmente o MEC, o Ministério da Educação. Ele também está em disputa. O que está em disputa é a verba do Fundeb, que é a nossa verba da educação. E aí, o Romeu Zema, ele está sucateando as escolas, ele está sucateando a educação para isso. Na verdade, a gente teve uma agenda semana passada em que o secretário de Educação, ele foi bem feliz na fala dele, sabe? Quando ele disse que agora nas escolas tem sofá. Olha só. E na mesma hora, imediatamente, teve uma reação por parte das trabalhadoras e trabalhadores que estavam lá. Ou seja, então você investe num sofá, em várias geladeiras, em escolas que tem uma sala de computação sem ter internet, mas você não investe na vida daquelas pessoas que estão lá. Fran, não sei se você sabe, mas sabe aquelas moças, aquelas senhoras, muitas são senhoras, que fazem a merenda, que limpam a sala? Elas ganham menos de um salário mínimo. Isso é absurdo. Isso é criminoso. Marcelo. E aí a gente conquistou o PL 822, né? Só um pouquinho antes de você avançar. Você falou do sofá. Eu recebi vários vídeos, gente, assim, de corredor lotado de cadeiras. As cadeirinhas que você vê, assim, que se sentar vai cair, de tão ruim que é. E armários, mas um enfileirado do lado do outro. Fran, corredores e corredores nas escolas, não tem onde colocar. Ou seja, será por que esse governo está fazendo isso? Teve denúncia na Assembleia, numa audiência em que estava lá a deputada estadual Beatriz Cerqueira, outras deputadas aí do Bloco Democracia e Luta, denúncia, inclusive de que são materiais adquiridos na rede Zema, dele próprio, enfim, a gente não são sabe. Muitas, né? São muitas, né? Mas são muitas Se a nota denúncias. fiscal aparecer, a gente descobre. A gente descobre, né? Aí tem a estradinha que vai dar lá no... Gente, pelo amor de Deus. No rancho também, ele vai reformar o projeto de lei de reforma da estrada que leva para a fazenda, para o rancho, para o sítio, sei lá como é que chama aqui. Mais de 40 milhões de reais. É um absurdo, né? Já tá dado isso, E outra coisa, tá tramitando na Assembleia um projeto de lei para perdoar a dívida do Salim Matar. Para quem não sabe quem é Salim Matar, é o dono da Localiza. Então, ou seja, ele faz um discurso, Fran, para nós, que o Estado tá quebrado, mas perdoa a dívida bilionária de empresário de locadora de carros, né? Então, essa a lógica. Nós estamos pautando aqui, Fran,
um projeto que está em curso aí que se chama Mãos Dadas. Olha que interessante, né? Parece que é uma coisa boa, que você fala, nossa, mãos dadas, né? Mas aí a gente brinca que aí desculpa, ouvintes, a gente fala que é mãos dadas com capeta. Porque nada mais é do que a municipalização de escolas. É tirar a responsabilidade do Estado e passar para o município. Sim. E aí oferece-se muito dinheiro, os vereadores no primeiro momento. Sim. E isso, o que vai gerar lá na frente? A precarização da rede municipal. E está sendo isso numa avalanche. Não tem discurso, não tem debate com a comunidade escolar. Você fica sabendo da noite pro dia que aquela escola foi municipalizada, que aquele município está municipalizando. A Vera falou, eu sou professora de História na rede municipal de Neves e de Vespasiano. Em Neves, gente, foram 20 escolas municipalizadas. 20 escolas. E 15, França, a boca vai cair, abrir mais ainda. 15 em coabitação. Sabe o que é coabitação? Funciona a escola municipal de tarde e de manhã é a estadual. Que absurdo. Isso em 2023, tá? Então a gente está lidando com esse convênio. Qual é a agenda que a gente está pautando essa semana? A gente precisa do projeto de lei, que ele seja aprovado. A gente teve muitas conquistas. E aí, vale lembrar que essas conquistas... Primeiro, eu pautei aí o cenário que a gente tá. Sim. Quem é o governador. E aí, é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que tem uma galera da comunidade ouvindo o nosso programa hoje. Tem. E isso aqui é uma parceria, gente. A gente precisa se unir em todas as nossas pautas de lutas. E aí, a gente teve o concurso... A gente está com o concurso, o edital do concurso é uma vitória. Ele está precisando de melhorias, o edital, sim. Mas é uma vitória se tratando de um governo privatista. Segundo ponto, a gente conseguiu um reajuste. Não é o piso. Não é o piso. Que o piso, Fran, é um direito nosso, federal. Sim. E que não é cumprido. É um reajuste de 12,84% que está tramitando na Assembleia. A gente conseguiu que, semana passada, ele tramitasse nas comissões necessárias. E essa semana, a gente está pedindo que ele seja aprovado no parlamento, no primeiro e no segundo turno. E a gente vai ter uma reunião essa semana para tentar ver com este governo se é possível, porque ele é retroativo a janeiro. Sim. Se isso tudo vier numa folha só, o que acontece com o professor, com a professora, com o trabalhador da escola? O leão vai engolir isso depois. Tudo. Tem que ser então, diluído, a gente está pedindo que seja uma folha separada para o retroativo e a folha normal com o reajuste. Então, essa é a pauta dessa semana. Hoje a gente já vai fazer uma vigília lá na Assembleia, pedindo aos nossos queridos deputados, aí a gente fala assim, né? Queridos deputados. A gente tem alguns deputados nossos lá, sabe? E deputadas, né? Beatriz, tem deputado também. A Beatriz Cerqueira, que é a nossa deputada da educação também, né? Tem tantos outros do Bloco Democracia e Luta, inclusive a nossa querida Bela, né? A Bela que é uma parceira muito forte lá de luta. E aí a gente está solicitando a todos, porque lá, infelizmente, a gente tem esse povo lindo nosso, mas a maioria dele. Sim. A maioria do Romeu Zema. Então, a nossa pauta essa semana é pela tramitação urgente do PL 822, para que seja aprovado. Sabe por quê, Fran? Quem tem fome tem pressa. Sim. Você pensa essas mulheres que eu citei, a maioria delas são arrimo de família. Sim, é quem comanda a família, Exatamente. quem cuida, quem gera, né? E recebendo um salário de menos de um salário mínimo, isso é um absurdo. Então, a gente está pedindo, exigindo. E outra coisa que a gente está pedindo essa semana é que a gente fique atenta a esse projeto de mãos dadas com o capeta, desculpa de novo, porque é isso, para que cada comunidade escolar fique atenta. Se surgir uma notícia no interior de Minas, aqui em Belo Horizonte, no interior, né, na região metropolitana, de que a sua escola está prestes a ser municipalizada, vamos nos unir para impedir isso. Tá. A gente só consegue mobilizar dessa forma. Sim. Tá certíssima, Marcele. 3 perguntinhas que eu tenho aqui, não sei como é que está em vocês, mas olha, a Meire Eu tenho Tati, uma também. Da Meire Tati, ela pergunta sobre a questão aí de emprego, oportunidade de trabalho para quem é trans.
Aí eu queria que você me falasse se tem, se você conhece, o que a pessoa deve fazer. A Zane Ramos, ela perguntou, ela falou que você respondeu, mas é sobre a questão da importância da família, né? No apoio e tal, acho que nós já falamos um pouco para a Zane. E a Joana está no bairro São Lucas, ela fala que ela tem uma filha lésbica e que sofreu muito na escola, e ela teve que mudar a menina umas 2 vezes de escola, e ela estuda escola pública, por causa do bullying, né, da não aceitação. E aí ela pergunta para a Marcele também, para você, se a escola não deveria ser mais acolhedora, porque depois de casa, a pessoa chega na escola, que é um espaço onde ela convive muito, e lá também ela é agredida, ela é humilhada, né, e ela é excluída. Então, eu queria que falasse um pouquinho dessa parte da escola, Marcele, como um ambiente mais acolhedor. Então, a Joana, com a filha dela, né, não falou aqui a idade, mas falou que teve que trocar já de 2 escolas em função disso. Também, eu não sei se, às vezes, o que a gente quer no primeiro momento, até para tirar a dor ou o problema, a gente pensa que mudar de local, sair de uma escola e ir para outra, resolve. Mas talvez não fosse nem essa postura, né? O negócio é estar ali na escola, exigir o direito, conversar na escola, construir, porque a vida concreta é isso, né? A gente, às vezes as pessoas empurram a gente do lugar que a gente pertence, a gente não deve aceitar. Seria isso? Posso dar minha opinião sobre isso? Toda a sua, meu bem. Para mim, né, educação é em casa. Na escola, a gente tem formação, né? E aprende conhecimento. Sim. Então, para aprender a respeitar os outros dentro da escola e não ocorrer o bullying. Porque eu passei por isso, mas não era bullying na época, né? Mas hoje tem esse nome. Vem da educação que você recebe na sua casa, do seu pai, da sua mãe, de respeitar as outras pessoas. Eu não posso maltratar o meu colega de escola. Sim. Porque lá eu tô indo na escola para aprender. Para amar, para adquirir conhecimento, para me divertir. Não é para brigar, para humilhar uma pessoa, para tratar ela mal. Então, mas isso eu aprendi na minha casa. Não foi lá na escola, não foi minha professora que me ensinou isso. Lá ela me cobrou esse meu aprendizado. Sim. Então, senhores pais, por favor, eduquem os seus filhos em casa. Para respeitar o outro, para que não ocorra essa situação extremamente desagradável, que é o bullying, que quem já sofreu sabe como é difícil. Não é fácil, tá? Enfrentar uma turma te hostilizando, te debochando de você, rindo. Não é fácil. Mas se você tem uma estrutura em casa, que vai na segunda pergunta, né, do amor, você consegue também enfrentar esse problema e se impor e exigir o respeito dos outros. E a escola também tem que apoiar. Os professores têm que ouvir, prestar atenção. Tem as pedagogas, né? Tem toda uma estrutura que é para apoiar essa pessoa que é mais frágil, que tem uma… né? Que está ali enfrentando uma situação. Só para complementar o bullying que ela falou, né? O bullying, e que a Joana também disse aqui, são atos, gente, de agressão e intimidação repetidos contra um indivíduo que não é aceito num determinado grupo. Sim. É muito impressionante que as pessoas, elas não entendem as coisas e elas preferem ouvir uma pessoa que entende menos ainda. Gente, essas questões de gênero, essas questões de orientação sexual, elas são do ser. Elas não são da convivência com alguém. Ou seja, o fato de eu ter amigos que são trans, que são gays, que são lésbicas, não vão transformar minha orientação, não vão transformar o meu gênero. Isso é inerente ao ser. O ser, ele nasce assim. E essa é a grande ignorância da maior parte da população. Mas vão transformar a sua forma de enxergar a vida. Sim. Não, isso com certeza. Sim. Por isso, mas é isso, gente. Mas eu digo assim, Fran, porque olha que absurdo. Quando tem uma galera aí, inclusive aqui na Assembleia, que fala da ideologia de gênero, né? Sim. Como se a gente fosse dar aula, eu fosse dar aula para ensinar alguém a ser trans, para ensinar alguém a ser gay, não é assim que funciona. As pessoas nascem com a sua orientação.
Uhum. Eu sou uma mulher cis. Aí tem gente que nem sabe o que isso significa, Sim. né? Explica pra nós. significa você se identificar com seu gênero. Cisgênero, nascido do gênero, seu se gênero identifica com biológico. ele. Isso. E aí, a Fran é uma mulher trans. Transgênero, que é a Transgênero, transição. exatamente. Eu me transformei no que a minha cabeça é. Eu nasci com um gênero biológico e me transformei no que eu sou, no que eu sonho, no que eu vivo, na minha expectativa, Exatamente. no meu desejo, tá? É isso. Claro que o contato com pessoas que viveram essa experiência, por exemplo, por isso que eu disse que a internet foi muito importante para isso, porque as pessoas começaram a entender o que elas sentiam, Sim. né? Então o que eu sinto é isso. Porque tudo é muito tabu e tudo é muita ignorância em torno do assunto. Então, aí eu acho interessante, porque é o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui. O governo Zema, quando ele vai pensar na educação, ele não escuta quem está dentro de sala de aula. Não. E a pessoa, quando ela quer se educar ou entender melhor sobre a pauta LGBTQIAPN+, ela não procura uma pessoa que está na comunidade. Ela vai escutar, muitas vezes, um pastor que é homofóbico. É isso o problema, a mazela da nossa sociedade. É não ouvir as vozes que estão aí ensinando-nos sobre essas realidades. Sim. A gente estava falando mais cedo que, infelizmente, a gente tem poucas vozes ainda. Poucas. Que falam, né? Desculpa. Poucas que falam, vozes. né? Por exemplo, eu escutei essa Em semana. lugares de destaque, Exatamente. né? Que a gente Isso. tá Lugares de dizendo. poder, ocupando lugares de poder. Eu escutei essa semana um depoimento de uma mulher trans indiana que ela foi amarrada. Ela foi amarrada na cama pelos pais quando ela Se entendeu trans e revelou para os pais. Você viu Porque esse depoimento, Fran? ninguém vira nada, não, gente. A pessoa se Exatamente, entende. ela se entende, ela Sim. se encontrou, ela compreendeu o porquê daqueles sentimentos. Por que daqueles sentimentos, daqueles desejos, daqueles pensamentos. E é muito cômodo uma pessoa cis, que a gente já explicou o que é, que ela olha do alto do seu privilégio, falar, mas isso é uma bobagem. E aí é como se a pessoa tirasse do sovaco essa necessidade, entendeu? Como se fosse uma coisa que... E outra coisa, sabe o que eles estão fazendo, Fran? Você sabe muito bem disso? Utilizando disso de uma forma tão inadequada, por exemplo, com relação aos banheiros. Essa é outra mentira que contam por aí, né? Outro dia, tanta mentira, eu né? não vou expor a pessoa, não, mas outro dia, na sala dos professores, a gente tem momentos, né? De Uma conversa. companheira me questionou. Que aí eu peguei e falei pra ela, falei, fulana, deixa eu te falar. Se aqui a gente tivesse uma mulher trans, se ela fosse usar o banheiro junto com você, é pra respeitar o corpo dela. Sim. A integridade física dela. da pessoa. Porque imagina uma mulher trans entrando num banheiro masculino num país homofóbico que mais mata LGBTQIA+, um país transfóbico. E aí eu disse pra ela, amor, essa companheira que vai entrar no banheiro com você, ela não tá entrando no banheiro pra te assediar. Muito pelo forma contrário, ela nenhuma. está no banheiro pra se proteger. Sim. E outra coisa, eu nunca... Posso estar errado e pode existir, mas eu nunca ouvi falar que nenhuma mulher trans entrou no banheiro e assediou ninguém. Não existe E agrediu isso. ninguém, Não nunca. existe O isso. contrário disso, a gente encontra todo dia. É ou não é? Os relatos de banheiro de abusos sexuais e abusos, né? São xingamentos, feitos por pessoas próximas da vítima, da família, amigos, pessoas muito íntimas. Uma pessoa trans quer ir no banheiro, ela quer segurança. Exatamente. Então, sabe, eu vou no banheiro feminino porque eu sou uma mulher. Exatamente. E eu me sinto segura. Se eu for obrigada a ir no banheiro masculino, eu não me sinto segura. Por quê? Gente, É uma exposição, todos os assassinatos das mulheres trans, eles são feitos por homens, tá? Sim. Também não tem relato de mulheres que mataram uma mulher trans. São feitos por homens que, na sua grande maioria, antes de matar, abusam sexualmente dessas pessoas trans, tá? Ô, Fran, Ainda tem isso? Ainda tem esse detalhe. Tem um deputadozinho aí, né? Que ele, inclusive… Já sei. Inclusive, mandou filmar uma menina Numa numa escola pública. Constrangendo. Colocou isso nas redes sociais. Olha Uma que… adolescente não é uma pessoa maior de idade que pode
responder pelos seus, né, por si mesma. Exatamente. Que Tá. triste. Pra vocês verem que grau chegamos Usando na esse escola. discurso, Usando esse Vera. discurso. Usando esse De discurso, banheiro, né? Banheiro feminino, Porque masculino. querem transformar Eu meus acho filhos. que, assim, a gente teria que educar a nossa sociedade, que é um trabalho gigantesco, mas os banheiros tinham que ser para todo mundo. Sim. A gente tem que aprender que no banheiro da sua casa todo mundo usa o mesmo. Por que, que na rua não pode ser? Qual que é o problema? Inclusive aqui na rádio, né, gente? Aqui na rádio da todo mundo usa o O mesmo da sua banheiro. casa é o mesmo. É. O seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seus primos. Não, é um absurdo. Quem chega, Todo mundo né? usa o mesmo. Quem suas chega pra te visitas, visitar. todo mundo, pautam, e todo mundo se é. respeita. E Por que pautam. no banheiro público não existe respeito? Falta Exatamente. pela ignorância, sabe? Falta pela Ô, Vera, ignorância. deixa eu te Sim. contar. Aí um relato como uma mulher cis. Uhum. Qual é o ambiente mais seguro de noite, de balada pra nós? Uhum. As baladas LGBTQIA. LGBT. A gente se sente segura, a gente se sente livre, são as melhores músicas, não é isso? Se você for numa balada LGBT, gente, muito você vai bem. ver que não tem confusão, não tem Não briga, tem, não tem. tiro, não tem. Tá? Você pode ir tranquilamente. A gente não você é será assediada. extremamente bem recebido. A gente não Tem é. shows maravilhosos. As lutas lá são pra ver quem dança melhor, É. quem dá o close, Close maior. melhor, exatamente. Que legal. isso. Qual que é o E look falando- mais bonito? Qual que é o look mais bonito? E falando em educação, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 10 anos e uma menina de 23 anos. Mandar um beijo pra eles. Sim. O meu filho, a criação dele é uma criação feminista, é uma criação livre desse ódio. Feminista quer dizer o Inclusive- quê, Marcelo? Isso. Que combate o machismo estrutural, o machismo tóxico, que combate essas mazelas da sociedade que oprimem a mulher, né? Que E respeite a mulher, exatamente. que respeite o homem, E que ele, respeite por todos Por e nascer todas. numa família, o meu irmão é gay, ele aprendeu desde cedo Sim. a lidar com o amor, Ótimo. né? É isso Com mesmo. o amor diverso. E ele assistiu uma série, não foi série ou filme? Pool, aquele que dá… Pose. Pose. Não, tem o Pose, mas é aquele moço que… É aquele moço, não, desculpa, que faz dos travestis, que tem uma série… Ai, gente, eu tenho que lembrar o nome. Eu Mas não tô enfim, lembrando eu qual sei que que você tá falando. ele cria uma criança, ele encontra uma criança perdida, ele cria essa criança. E ele, no caso, não é uma mulher trans. Sim. Ele é travesti. Sim. E aí, eu queria que você explicasse pra nós também essa diferença, tá? Por favor. Mas aí tem um momento que ele põe o look, a roupa, e aí a fala do meu filho. Na época ele devia ter uns 7 para 8 anos. Ah, nossa, como ficou maravilhosa! Que legal. Então é uma fala verdadeira, é uma fala livre de preconceito. É uma frase liberta disso. E é pautada numa educação diversa também. Explica pra nós essa diferença. Então, assim, é uma diferença que é uma igualdade, tá, gente? Sim. Não há uma diferença tão gritante como as pessoas possam imaginar. Uma pessoa trans e uma travesti, elas têm a mesma vontade da feminilização, né? De adequar. E também tem os meninos, tá? Os homens trans. Mas eu vou falar sim. da minha pauta, porque eu sou uma mulher trans. Então, a gente tem essa necessidade de estar feminina, de ser uma mulher, tá? Se ver como uma mulher, se enxergar no espelho e ser a mulher que você sempre sonhou. Então você se transforma fisicamente nisso, tá? As pessoas trans, algumas têm a necessidade de também fazer a designação sexual, então trocar o seu sexo, tá? Fazer uma cirurgia para isso. E as pessoas travestis, elas não têm essa necessidade. Então Sim. elas convivem bem com o corpo feminino, mas a genitália ainda masculina, Sim. tá? Então é só essa a diferença. Entendi. Mas, como mulher, tem que ser respeitada da mesma forma, Sim. sendo operada ou não. E tem alguns também que fazem… que transitam também, né? Né? Que usam roupas masculinas, né? Sim. E se montam artisticamente em determinados shows, Aí né? é drag queen, né? É um trabalho sim, artístico. isso. Não entra na categoria de trans. Então é isso, eu não falei… esse filme a que eu drag assisti é é um aquela drag que- queen. Isso, é uma drag queen. É, aí quando ela Que- montou pro show… que é artístico, isso, né? E ela, Isso, ela- é isso. artístico. Não é uma pessoa trans. Tá. Mas uma pessoa trans também pode ser uma Pode drag fazer. queen, um homem hétero, uma mulher hétero,
qualquer pessoa pode fazer o trabalho drag queen, Tá. que é uma arte, gente. Sim. É a mesma coisa de Verdade. fazer uma dança, É a de mesma dançar uma coisa de dança fazer de salão. uma fantasia Sim, no sim. carnaval. De fazer, Né? de se Né? vestir no carnaval e fazer Sim. um show de axé. É a Sim. mesma coisa, gente. Entendi, então é Drag isso, queen é um trabalho artístico. Chegamos no finalzinho. Ai, Eu- já? Já Não acabou. acredito. Eu Só do trabalho eu queria falar. Pode rapidinho. falar. As oportunidades de trabalho. Gente, Ah, ser sim. uma pessoa trans no mercado de trabalho não é fácil. Uhum. Porque as vagas de trabalho, elas são masculinas Uhum. ou femininas, ok? Certo. Tá aí dentro dessa caixinha. Aí você se candidata qualificadamente. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que fiz formação superior, tenho qualificação, eu me candidato para uma vaga, tá? Aí lá tá escrito feminino, eu me candidato para essa vaga. Eu já passei por isso, então eu vou te falar. Eu chego lá, faço o processo seletivo, posso ser a melhor, né, das opções, mas na hora de contratar, a empresa fala: não, mas é uma vaga feminina. Você, no seu registro, ainda é masculino. Aham. Então, é que eu fico meio com raiva, É. desculpa. Aham. Você não se encaixa. Mas eu estou qualificada. Isso é um mero detalhe, ser um homem ou uma mulher no registro. É um absurdo. Por que eu não posso trabalhar, se eu quero trabalhar? É. Então, a gente tem essa dificuldade. por Precisamos causa- trabalhar isso muito ainda, Isso, né? Lutar por isso. Isso não pode ser um determinante. Se você é uma pessoa qualificada, não interessa se você é homem ou mulher Exatamente. para aquela tarefa, tá? E então é muito difícil. Eu criei a minha própria empresa, que é a Festa Elegância. Eu vivo da minha arte, porque eu não conseguia mercado, eu não conseguia vaga de trabalho. Ô, Tati, tá aí então, mas eu sei, por exemplo, que tem um trabalho que é feito pela deputada federal Duda Salabert, né? O Transveste, O Transveste, apoia. que apoia. Talvez você possa procurá-la. Deve O ter. Celos MG também, que É, né? organiza a parada, Ótimo. também é uma entidade que apoia as pessoas. Também tem o Centro de Referência LGBT da Prefeitura. Ótimo, E é. é importante a gente procurar Ali na essas rua ajudas, Curitiba. Sim. Só procurar Centro de Referência LGBT da Prefeitura, que eles também apoiam, acolhem pessoas que são abandonadas pela família. Tá? Isso é muito importante. Viu? Procura o Ótimo. Joel lá, que ele pode te ajudar. Maravilha. Beijo, Joel. Beijo, Joel, um abraço para você. E lembrando aqui, eu quero deixar um abraço aqui também do nosso professor doutor Tony Reis, que é formado em letras lá na Universidade de Paraná e já esteve conosco, Marcele. Ai, abraço Ele é pra ele também. É um ativista da causa LGBT. Ele é casado com o Davi, o David, né? Tem 3 filhos, 17, 14 e 11 anos. E eu lembro que quando ele esteve com a gente, ele inaugurou ele que abriu, fez a primeira palestra do nosso coletivo Educação Sem LGBTfobia. Ele veio falar de sexualidade, ele tem muitos livros de respeito à sexualidade. E eu lembro como se fosse hoje que ele apresentou a família dele. E aí ele falou assim, num questionamento que teve: olha, eu tenho 3 filhos e não fiz nenhum junto com o Davi. Eles são frutos de uma relação hétero que jogaram fora. E nós pegamos e criamos com todo o amor. Então fica assim pra gente encerrar o nosso programa. Posso pra você mandar um entender. beijo? Pode mandar um beijo. Eu queria mandar um beijo para minha família, que eu amo tanto, para minha irmã Fernanda, meus sobrinhos Heitor, Henrique e Esther, para minha mãe, para meu pai e para vocês. É isso. Também quero mandar Amém. beijo. Ó, encerramos. Mas pode mandar seu beijo. Não, um beijo pro pessoal, pra categoria, beijo pra todo mundo lá no Sindiúte, por favor. Cada trabalhador e trabalhadora, amo vocês, um beijo. Um abraço, gente.